Outro botão importante, deixa eu só deletar agora esses valores aqui, já que a gente já falou do botão mesclar e centralizar células. Agora nós vamos falar de um botão chamado soma. Talvez o botão soma seja um dos botões mais famosos que aparecem nas provas de concurso em relação a planilhas de cálculo. Foi assim quando tínhamos questões do Excel no CESP, mas também podemos ter questões sobre o nosso botão soma aqui dentro do LibreOffice Calc. O botão soma, para quem não sabe, é esse Ezinho grego que eu estou te mostrando ali, ó, esse E em azul. Bem junto à barra de fórmulas aqui tem esse botão que se chama soma. Para experimentar o uso do botão soma, até porque tem muita gente que diz assim, professor, o botão soma eu nem estudo porque é óbvio, ele vai fazer a soma dos valores selecionados. Nem sempre o botão soma exibe o resultado da soma de forma imediata. Nem sempre isso acontece. Então vamos verificar num passo a passo como funciona o nosso botão soma aqui no LibreOffice Calc. Acompanha comigo então. Deixa eu só arrumar aqui o fio do microfone, pronto. Acompanha comigo agora passo a passo. Eu vou digitar aqui. Vamos digitar aqui 9 valores. Observa ali então. Eu tenho na coluna A o valor 2, 6 e 8, na coluna B 3, 7 e 9 e na coluna C tenho 4, 8 e 2. A minha pergunta é a seguinte, se eu posicionar o foco, isto é, se eu selecionar o foco na célula B4, que foi o que eu fiz agora, eu digitei valores nessa planilha e coloquei o foco ali na célula B4, B de Brasil e a linha 4. Se agora eu clicar no botão soma, seria correto a prova afirmar que após clicar agora no botão soma, o LibreOffice Calc vai exibir o resultado da soma dos valores da coluna B? Errado. Por que errado, professor? Porque quando tu não seleciona um intervalo de células, quando só coloca o foco em uma célula, tu clica no botão soma e ele primeiro exibe uma sugestão de função soma. Percebe? Ele não mostrou direto o resultado. E essa sugestão diz igual soma, abre parênteses, B1, dois pontos, B3, fecha parênteses, que é a sugestão para somar os valores dessa coluna. Se eu acatar a sugestão, disser o seguinte, não, é isso que eu de fato quero somar, eu vou pressionar Enter agora, e então ele mostra o resultado 19 como o resultado da soma do valor 3, 7 e 9 desta coluna B. Mas percebe de novo o que eu vou te dizer. Como eu não havia selecionado um intervalo de células, como eu apenas coloquei o foco na célula B4, mas não selecionei um intervalo, quando eu cliquei no botão soma, ele primeiro mostrou uma sugestão de função soma. Após pressionar Enter é que apareceu o resultado. Pois bem, teria hipótese da prova cobrar que usar o botão soma em algumas situações pode mostrar diretamente o resultado? Tem. Que situação seria essa? Observa comigo aqui, ó. Se eu selecionar a célula B1 até a célula B3, então agora eu selecionei os valores indicados ali da coluna B, B1, B2 e B3. Se agora eu clicar no botão soma, aí sim, como eu tenho um intervalo de células selecionados, agora ele vai me mostrar o resultado direto. Acompanha, vou clicar agora. Pronto, apareceu direto o valor 19 como o resultado da soma das células selecionadas. Então percebe que se eu só coloco o foco numa célula e clico no botão soma, ele mostra uma sugestão. Após o Enter é que ele mostra o resultado. Mas se eu selecionar um intervalo de células e clicar no botão soma, aí sim ele mostra o resultado direto, como a gente pode observar, certo? Só um minuto antes da gente continuar aqui, boa noite para o Josiel Alves, que nos enviou aqui um boa noite, que também chegou para participar desta nossa videoaula. Repetindo a informação que eu passei só para consolidar de fato. Vamos imaginar uma outra hipótese agora. Eu coloquei o foco, a seleção, na célula D2. Acompanha aqui na célula D2. Mas eu não selecionei um intervalo de células. Como eu não selecionei um intervalo de células, qual é a resposta? Que quando eu clicar no botão soma, ele não vai mostrar imediatamente o resultado da soma. Ele vai me mostrar uma sugestão. Só que agora, como eu estou ao lado dos valores da linha 2, ele entende que eu quero agora a sugestão para somar a linha. Então, eu vou clicar agora no botão soma e a sugestão que ele me deu é igual soma, abre parênteses, A2, dois pontos, C2, que é somar o valor 6, 7 e 8 que pertence à linha 2. E aí sim eu dou Enter, então ele mostra o resultado 21. Mas por que ele não mostrou o resultado? Por que no meu caso ele mostrou primeiro a sugestão
porque eu não havia selecionado o intervalo de células. Mas como eu estava ao lado dos valores da linha 2, ele sugeriu a soma dos valores da linha 2, certo? Agora, olha a diferença. Se eu selecionar a célula A2, B2 e C2, quer dizer, o valor 6, 7, 8, e agora clicar no botão soma, como agora eu selecionei um intervalo de células, quando eu clicar no botão soma, então ele exibe o resultado 21 imediatamente, sem precisar me mostrar antecipadamente uma sugestão, porque ele parte do princípio que se eu já selecionei aquele intervalo, é porque eu quero somar aquelas células indicadas, certo? Então, o aprendizado inicial ficou assim. Se tu não selecionar um intervalo de células e clicar no botão soma, ele mostra primeiro uma sugestão. E aí tu dá Enter, ele mostra o resultado. Agora, se tu selecionar antecipadamente um intervalo de células e clicar no botão soma, aí sim ele já mostra o resultado. Ok? Bem, agora tem o pega-ratão da história. Essa só foi a base daquilo que é mais trivial, mais tradicional sobre o nosso botão soma. Mas se eu selecionar mais de uma coluna com valores indicativos, como é o meu caso, eu selecionei valores na coluna A, valores na coluna B e valores na coluna C. A tendência aqui é muita gente responder que se eu clicar agora no botão soma, ele vai mostrar um resultado geral da soma de todas as células selecionadas. Mas não é o que vai acontecer. Quando o usuário seleciona mais de uma coluna com valores indicados, clicar no botão soma vai exibir um resultado individual para a soma de cada uma das colunas selecionadas. Como eu tenho 3 colunas selecionadas agora, a coluna A, coluna B e coluna C, ele tem que mostrar uma soma para os valores da coluna A, uma outra soma para os valores da coluna B e uma outra soma para os valores da coluna C. Vamos testar isso na prática. Vou clicar agora no botão soma. Cliquei. Observa o que vai acontecer ali. Apareceu 16 como resultado da soma dos valores da coluna A, 19 como resultado dos valores da coluna B e 14 como resultado da soma dos valores da coluna C. Percebe que, então, ele não me mostrou um resultado geral para a soma de todos os valores, e sim um resultado individual para a soma de cada uma das colunas selecionadas. Vou repetir a operação para não deixar dúvida no ar. Observa a regra. Se por acaso a prova indicar que tu tem mais de uma coluna selecionada, com valores indicados para cada uma dessas colunas, como é no meu caso, eu tenho 3 colunas, a coluna A, B e C, selecionadas com determinados valores. Se agora tu clicar no botão soma, a resposta não é que ele vai mostrar uma soma geral para todas as células selecionadas. Não, a resposta é que ele vai mostrar uma soma individual para cada uma das colunas selecionadas. Então, ele vai mostrar uma soma para os valores da coluna A, uma soma para os valores da coluna B e uma outra soma para os valores da coluna C. Vamos clicar agora, então, no nosso botão soma. Cliquei. Apareceu lá o 16, 19 e 14. Como resultado do 2, 6 e 8, eu tenho 16, de 3, 7 e 9, o valor 19, e de 4, 8 e 2, o valor 14. Portanto, foi uma soma individual para cada uma das colunas selecionadas. Isso através do nosso botão soma. Beleza.